nosso evento sobre inovação corporativa. Todos sabemos, né, que a pandemia acelerou o processo de digitalização e inovação das organizações, em muitos casos até por sobrevivência. Porém, a inovação corporativa não se resume somente ao tema digitalização ou transformação digital, como a gente tem escutado muito no mercado. A inovação corporativa vai além. Ela toca temas como estratégia, como cultura organizacional, mindset das pessoas, modelos de gestão, novas formas de investir e assumir riscos, né, um ambiente colaborativo e por aí vai. São muitos temas que a gente consegue explorar dentro dessa discussão. Mesmo antes da pandemia, né, algumas empresas, como as empresas que a gente está trazendo hoje aqui para a discussão, já praticava, né, modelos de inovação corporativa, né? E essas experiências que a gente vai trazer hoje, né, vai demonstrar um pouco o quanto que é difícil, né, quanto que essa jornada é complexa, mas lógico a gente vai ter exemplos aqui de muito aprendizado e resultados atingidos. Além disso, a gente não pode esquecer também, né, de como que esse tema impacta a função de finanças, né? Então a gente vai explorar também um pouco dessa questão. Então, no evento de hoje, além da discussão sobre o tema inovação corporativa, é com muita satisfação que o IBF Paraná irá lançar o programa IBF Paraná Conecta. Então, acho que encorajo todos vocês que estão nos acompanhando a ficar até o final. O evento termina às 8 horas, então fiquem até o final, pois no término dessa palestra a gente vai explicar o que é o programa IBF Paraná Conecta e como que esse programa vai agregar valor, né, tanto para o associado como também para o ecossistema de inovação paranaense. Seguindo agora para a apresentação dos nossos palestrantes, iniciando sempre pelas damas, gostaria de apresentar aqui a Fernanda Ferraza, ela que é engenheira eletricista, pós-graduada em gestão de projetos, esposa e mãe, em constante busca por conhecimento. Acho que isso, quem está em inovação, esse é o DNA. Apaixonada por liderar processos de mudança e pela possibilidade de fazer a diferença nos negócios e na vida das pessoas. Há 18 anos, ela atua na indústria automotiva, né, com atuação nas áreas de qualidade, produção, inovação e desenvolvimento de novos produtos e negócios, tanto no Brasil como no exterior. Atualmente é responsável pelas áreas de desenvolvimento de produtos e sistemas de injeção e bombas diesel e desenvolvimento de negócios digitais para a Powertrain Solutions na Robert Bosch, América Latina. Na companhia da Fernanda, a gente vai ter também o Charles Schweitzer. Tive que aprender antes aqui da live como que se pronunciava o nome dele, sobrenome dele. Bom, Charles é Head de Inovação no Banco Carrefour, atua desde setembro de 2019. É professor de Futuro, Tendências e Inovação na Inova Business School e autor do livro Inovação, Digitalização e Transformação Digital. É produtor também do podcast Duocast e co-host da sala Trends News no Clubhouse. Bem-vindo, Charles, também. E o nosso terceiro convidado, Bruno Pina, tem mais de 15 anos de experiência em empresas multinacionais no Brasil e na América Latina. Atualmente é Chief Innovation Officer no Distrito, responsável pela área de Corporate Venture, que atua na estratégia de transformação digital e inovação aberta. É cofundador do HackMed, uma startup apoiada pela Fundação Lehman e pelo Núcleo de Inovação do Hospital das Clínicas. É cofundador também do Mais Vida, uma plataforma de bem-estar baseada em inteligência artificial que visa reduzir estresse, burnout e depressão, especialmente dentro do ambiente corporativo. É conselheiro do The Bridge Social, uma startup chilena que atua na América Latina com foco em recrutamento e seleção de especialistas em transformação digital e inovação. E tem passagens anteriores como Chief Digital Officer na AstraZeneca e também Digital Associate Partner na McKinsey. Então, bem-vindos todos novamente. Acho que dando o pontapé inicial dessa discussão, né, sobre o tema de inovação corporativa, eu convido aqui o Bruno para iniciar a nossa palestra. O Bruno que vai trazer um pouco aqui para a gente alguns conceitos, né, de modelos de inovação corporativa e também um pouco da visão, né, de um hub de inovação como o Distrito, como que o hub tem
agregado dentro de todo esse ecossistema, né, no qual tanto empreendedores, investidores e as corporações, né, estão participando. A bola está contigo, Bruno. Boa, obrigado, Aldo. Eu vou apresentar rapidão aqui, direto o tema, não vou falar do distrito, eu falo enquanto a gente bate papo depois. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela e em seguida apresentar. Estão vendo já ela aí, né? Boa. Sim. Vou passar rápido, prometo que vão ser 5 minutos, 5, 7 minutos no máximo. Vou ter que colocar um timer aqui, porque eu falo pra caramba. Já botei aqui. Gente, então, primeiro acho que é importante contextualizar, porque a gente está cheio de modinha, né? Tem uma época que é transformação digital, outra época é digitalização, outra época é web, cada momento muda. E realmente a gente está numa moda, eu vou chamar de moda, mas não é moda, mas é uma necessidade do mercado de falar de inovação aberta. E aí eu estou tentando contextualizar um pouquinho para vocês aqui o porquê agora. Tem vários porquês agora, que é um desenho que eu gosto de trazer. A gente está num mundo onde uma startup, uma fintech vale mais que um banco de mais de 100 anos no Brasil. Esse é o mundo que a gente vive hoje, né? É o Nubank como uma instituição financeira que vale mais que um dos bancos mais tradicionais do país. De uma startup como a Loft, que vale mais que a Gafisa e a Cirela juntos. Então, é essa relação de entendimento do que é o ecossistema de startups, é partindo daqui que a gente tem que entender o porquê que isso aqui está sendo tão discutido a partir de agora. E aqui você pode entrar em várias discussões sobre o valuation dessas empresas, mas na prática é isso que está acontecendo, elas estão valendo muito mais. Também um cenário onde, na pandemia, um setor que sempre existiu conseguiu crescer 10 anos em 10 semanas. Também um crescimento exponencial por um evento adverso, não previsto, mas que quem estava preparado conseguiu surfar. E quem estava preparado conseguiu surfar, um exemplo claro que a gente viu aqui no Brasil, a VTEX, que surfou essa onda e virou um unicórnio, né? Ou seja, passou a valer mais de $1 bilhão como empresa por conta de uma mudança no mercado. Recentemente, não coloquei aqui nesses slides, mas para não repetir empresas, a Nuvem Shop, né? Uma startup brasileiro-argentina, mesma coisa, uma plataforma de e-commerce, acabou de virar unicórnio também, né? Então, realmente é um modelo diferente, porque as pessoas mudaram o seu perfil de consumo. Quantas empresas que trabalham no B2C não tiveram seus desafios de conseguir mudar o comportamento do consumo? Quantos push notifications não foi enviado, né, antes da pandemia, para você conseguir dar àquela pessoa aquele movimento de ela ir para o aplicativo para consumir? E na pandemia a gente viu isso acontecendo. Ou seja, as pessoas mudaram o seu perfil, o seu modelo de consumo. iFoods, Rappies, entre outras empresas, começaram a crescer cada vez mais. E isso acelerou o mercado de startups de comida, as food techs. E, nesse mesmo cenário, a Nautical, que é uma startup chilena, também virou um unicórnio, né? Ou seja, uma startup baseada em AI, que ela replica o sabor, ela é uma startup de veganos, né? Um food tech vegan, que replica sabores tradicionais, vamos dizer assim, não veganos, através de inteligência artificial, para conseguir trazer o melhor sabor mais próximo do original. Então, aqui é o not milk, porque não é leite de verdade, não é leite de vaca, não é maionese, e não é carne, mas eles trazem essa experiência. De novo, é o que está acontecendo fora do nosso mundão corporativão, e aí a gente precisa saber o que está se passando. E o que está se passando aconteceu há alguns anos com empresas na China e nos Estados Unidos, onde empresas que são tech-based passaram a valer muito mais de empresas tradicionais. Porque a discussão não é mais de qual é o ativo, é aquela história das empresas asset light. Aqui, essa foto é da época que o Mercado Livre superou a Vale, agora isso inverteu, né? E passou a ser a empresa mais valiosa da América Latina. Eles ficam nessa briga de primeiro e segundo, mas aqui não é para discutir Vale nem Mercado Livre, é para dizer que tem duas empresas hoje na lista, Mercado Livre e Magalu, que são tech-based, não são mais empresas pelas quais elas foram criadas, não são varejistas, elas são empresas de tecnologia que são asset light, e a partir daí elas passam a valer mais também. E essa é a mudança que está acontecendo no mercado hoje. Nunca se investiu tanto em startups. Os números de investimento em startup de 2021 até final de junho, fechando aqui o half, né, o semestre, já foi quase 300% maior que o ano de 2020 inteiro.
O mercado está aquecido demais e, ao mesmo tempo, também passou a aumentar a quantidade de M&As, ou seja, nunca se compraram tantas startups, porque não só as empresas passaram a olhar para isso, mas como os outros veículos. Quantos veículos não começaram a comprar empresas? Magalu foi um, né? Muita gente brinca de bicho-papão, saiu consumindo um monte de empresa que, em teoria, não fazia parte nem do seu core, mas lá no fundo a sua tese estava muito bem definida, né? A mesma coisa, você pega um grupo Afya, para quem conhece um pouco da saúde, que consumiu aí umas 6, 7, 8 empresas de jornada digital do médico, porque a saúde também mudou muito e avançou muito durante a pandemia. Então, é esse cenário que a gente está vivendo. E, em cima disso, deixa eu só olhar aqui meu tempo, gente, e aqui vai rápido. Então, o mundo mudou e um pouco do que o próprio Aldo trouxe, né? O modelo de gestão das empresas está mudando. Então, essa transformação de o marketing que não é mais o marketing da marca, é o marketing da experiência. A venda que não é mais empurrar produto, e sim conectar isso com o problema real do seu cliente. A métrica que não é apenas a margem da venda, e sim o quanto você mantém o seu cliente ativo consumindo o seu produto, o conhecido lifetime value, né? Então, inclusive, métricas diferentes que você começa a utilizar para medir a eficiência de algumas empresas, que já é o quanto o seu cliente está dentro da sua base, o quanto é o seu custo de aquisição desse cliente, e como essa relação quanto mais tempo ele está na minha base e o menor custo eu tenho de manter ele, mais eu tenho uma empresa com um valor mantido. Então, muda a cultura, muda o seu apetite a risco nas empresas, muda a visão de que a estratégia não é mais plano de 5 anos, nem de 7 anos, né? E muda também que para a empresa trabalhar dessa forma, ela tem que ser mais ágil e menos top-down. Isso é importante. Muda também o modelo de negócios. Não é mais uma empresa que produz um produto, entrega no canal, esse canal entrega para o consumidor. Você tem que entender quem é seu consumidor e se perguntar se faz sentido você criar outros modelos, outras linhas de receita para poder entregar valor para esse seu cliente. Então, você coloca ele no centro e você trabalha um ecossistema por trás. Não é mais o varejista que entrega geladeira para o cliente final, e sim o varejista que coloca o cliente no centro e entende que ele também precisa de uma empresa para comprar gaming, né? Que comprou uma empresa de informação sobre jovens, enfim. Então, é todo esse cenário que tem mudado. Também é um modelo de que, para fazer isso, as empresas começam a... Espera aí que aqui travou, não sei para vocês aí. Aqui. As empresas pararam de competir entre elas e agora você compete no ecossistema. Não existe, não existe Rappi e iFood competindo. Quem compete é o ecossistema que está construído em volta. Você não compra pelo Rappi porque ele é mais legal, você compra porque ele tem um restaurante que você mais gosta, é o ecossistema. Então, você começa a trazer isso para o mundo corporativo, eu estou falando de B2C, no mundo B2B as coisas também estão assim. Então, é o marketplace quem tem mais 3 Ps, né? É quem conseguiu conectar ali o seller chinês dentro da sua cadeia de valor de uma Amazon para conseguir entregar mais valor na prática para o cliente, ou uma Via Varejo, ou quem quer que seja. Então, importante trazer essa visibilidade de que mudou. E para tudo isso acontecer, tem um monte de transformação tecnológica. Você não pode sair se integrando com outras empresas no ecossistema se você não mexer na sua arquitetura tecnológica. Não quero discutir de ambiente técnico aqui, mas é necessário. Quando você quer virar uma empresa que trabalha praticamente mudando e transformando o tempo inteiro e se conectando com outras empresas, se você não entender o que é uma arquitetura de microserviço ou não conseguir se conectar com a empresa através disso, pode ser que você nem consiga testar uma startup rodando na sua empresa. E aí, para finalizar esse tema, a gente traz um cenário onde eu tenho geralmente a inovação aberta aqui ela é voltada para, eu tenho recursos internos, eu tenho uma esteira interna que geralmente as empresas já fazem, as inovações corporativas, mas você se pergunta, e se eu pudesse conectar o meu ecossistema externo para poder acelerar e exponencializar a minha transformação? Posso ter uma startup como fornecedor, eu posso ter uma startup que eu conecto para investir nela como empresa, eu posso fazer uma compra de uma startup, ou eu posso criar uma startup dentro de casa, que é o famoso venture building. Então, tem várias formas de você trabalhar com a inovação aberta. Imagino que hoje aqui a gente vai discutir de várias delas com 2 empresas que estão fazendo isso pra caramba. Então, fecho aqui. Aldo, começa o jogo aí do bate-papo sobre esse tema. Legal, Bruno. Excelente pontapé inicial aí dentro do contexto do evento. E é de fato, né? Acho que uma primeira pergunta que vem, né? Como eu mudar um
um transatlântico, né, que sempre navegou de uma mesma forma, para uma outra rota, né, mais ágil, mais rápida. Então, a gente está falando aqui, acho que de duas grandes empresas, né, tanto a Bosch, indústria automotiva, quanto o Carrefour, ou o Banco Carrefour, né, varejista com seu braço financeiro. Acho que começando por ti, Fernanda, conte um pouco para a gente como que foi esse estalo, né, que a Bosch teve. Precisamos fazer alguma coisa diferente e não ficar só cortando custo, ano a ano que passa, sendo que o mercado está aí mudando em transformação e como que a gente vai se posicionar para o futuro. Então, conte um pouco como que Legal. foi essa jornada. Como que tem sido, né? Uma Como jornada que tem não sido, acaba. é. É, exatamente, exatamente. Então, na verdade, assim, também não vou falar muito da Bosch, mas acho que é importante pelo menos entender o contexto no qual eu vou contar essa pequena história. Aldo, se eu estiver falando demais também, você levanta a mão aí, eu corto a conversa. A Bosch, ela é uma empresa global, está presente em mais de 60 países, são mais de 440 localidades, que atua em vários segmentos de mercado. Quando a gente fala de inovação na Bosch, ou pelo menos o que eu vou falar hoje de inovação na Bosch, não está nesse contexto global, está no contexto da Bosch enquanto unidade Bosch Curitiba. Então, a Bosch em Curitiba está aqui desde 1978 e sempre focada em atender a indústria automobilística. Então, na verdade, nós somos uma indústria de autopeças, e aí, enquanto indústria de autopeças, né, o foco sempre foi, ainda de produção de sistemas de injeção a diesel, que é uma indústria um pouco mais morosa, até assim, né, quando o Pina estava mostrando as tendências, falando de e-commerce, falando de mercado e tal, eu acho que talvez vai ser mais para o Charles aí, né, falar sobre o Carrefour. Para a nossa realidade foi totalmente diferente. Então, o que aconteceu, basicamente? Mais ou menos entre 2015 e 2016, a Bosch Curitiba estava num cenário muito complicado, político, econômico, desafiador, e a gente vivia num momento em que não existia muitas possibilidades de futuro, ou seja, a gente, enquanto Brasil, era sempre considerado uma localidade de baixo custo, e nesse momento, nessa época, tantas coisas aconteceram que esse quadro virou. E quando virou, a gente se deparou a um cenário em que o futuro era muito incerto. Então, se falavam até em não ter mais Bosch Curitiba. Então, eu acho até, assim, eu lembro muito desse momento, me dá até arrepio, né? Foi aquele momento de choque. A Bosch, tradicionalmente, é uma empresa em que as pessoas entram e trabalham lá por anos, né? Eu estou há 18 anos, mais de 18 anos na Bosch. Quando entrei, achei que ia ficar 2, estou lá há 18. E é uma empresa que dá muitas oportunidades. Então, nesses 18 anos, fiz de tudo, né, dentro da Bosch, e estou sempre conseguindo aprender coisas novas e reinventar. Mas enquanto unidade, enquanto Curitiba, nós éramos extremamente dependentes da matriz. E nessa época, então 2015, final de 2015, 2016, rolou aquele clique, né? Não era modinha, que nem o Pino falou, foi, na verdade, ou se a modinha estava acontecendo, a gente nem sabia. Rolou mesmo um momento de acordar e falar, se a gente não fizer algo para mudar o nosso próprio futuro, a nossa matriz não vai mais mandar nada para a gente, né? Então, a gente passou por um momento mesmo de protagonismo, de entender o que precisávamos fazer para, como inovar, para trazer novos negócios e também para aumentar a nossa competitividade. Então, a gente trabalhou sempre dois lados, né? Quando a gente fala em perspectivas de inovação, a gente trabalhou no começo e continua até hoje trabalhando em todas as perspectivas, em todos os horizontes de inovação, porque a gente tinha justamente duas metas: a meta de melhorar a competitividade dos negócios atuais e a meta de criar negócios futuros. E teve todo um processo aí de criar conhecimento, né? Então, a gente não sabia o que era inovação, ou não sabia o que inovação queria dizer para nós. A gente não entendia o que existia um ecossistema, acho que a gente nem sabia esse nome, ecossistema. Então, nós fomos realmente aprender e sair um pouco da Bosch, né? Eu acho que em todos esses anos que eu já estava na Bosch até então, eu mal tinha saído da Bosch para fazer nada. A gente acreditava ser muito autossustentável. Então, nesse momento de aprendizado, a gente trabalhou muito forte em 4 pilares. A gente
primeiro, né, entendeu que não faríamos nada sem engajar, sem envolver toda a força de trabalhadores, né, do site. Então, a gente trabalhou para a criação, no primeiro momento, de um ambiente propício e aberto para inovar. Num segundo ponto, para criar condições de trabalho para que as pessoas pudessem se dedicar a também coisas que eram fora dos seus negócios tradicionais, né? Então, a aprender algo novo, a trabalhar com melhorias de processos de forma inovadora ou a buscar novos negócios. A gente trabalhou também para empoderar e motivar essas pessoas. Acho que vocês imaginam, num cenário desse de crise, não existe motivação estava né? As pessoas estava aquele momento deprê, então a gente precisava motivar as pessoas para que elas sentissem vontade de participar do movimento de mudança. Obviamente está tocando a campainha na minha casa exatamente agora, né? Mas tudo bem, eu continuar falando, alguém vai atender. E num quarto pilar, a gente percebeu também que precisava, como eu comentei, sair um pouco porta para fora e fazer conexões e conhecer esse chamado ecossistema. E nessa jornada nós tivemos vários desafios, eu acho que a gente vai ter oportunidade de falar mais sobre eles, né, quando a gente estiver debatendo, mas alguns muito interessantes, né? Primeiro, assim, a gente teve que, eu me lembro que na época o nosso presidente me chamou numa sala e falou assim, tá bom, se você vai puxar inovação e novos negócios, me fala quanto dinheiro você quer e quantas pessoas você quer para trabalhar contigo. Já queria, acho que, criar um departamento, botar uma caixinha, né? Eu falei, não, eu não quero dinheiro, eu não quero ninguém, porque eu não sei nem o que é inovação, eu não sei nem o que eu quero, o que a gente quer ainda, quais são as nossas expectativas, até onde a gente quer chegar, então, nesse primeiro momento eu não quero dinheiro, não quero pessoas, eu quero flexibilização. Então, a gente criou várias portas abertas, né? A gente falava na época muito, acho que o discurso até já mudou, mas na época foi bem quando a gente começou a tentar pensar em aceitar o erro, né? Em permitir falhar, em permitir tentar, mesmo sem saber se ia dar certo, né? Que era uma mudança brutal para o comportamento tradicional da Bosch. E a gente começou a criar coisas meio malucas, assim, né, de falar, não, todo mundo que puder, mesmo o operador de chão de fábrica, que quiser dedicar tempo do dia dele para trabalhar em temas de inovação, vão ser liberados, né, até X% do tempo. Então, se criou um movimento muito bacana em que a gente reviu a própria abordagem tradicional, né? Em vez de começar pela organização, a gente começou olhando o negócio, quais áreas de negócio a gente queria explorar para criar essas oportunidades, como envolver pessoas, como repensar as abordagens, as formas de se trabalhar. E a parte organizacional, por curiosidade, está falando 2016, estamos em 2021, só agora a gente está criando um primeiro departamento que fala de digital business, né, que é o meu departamento, e é a primeira vez, né, que a gente agora realmente, agora eu já consigo dizer que eu quero pessoas e quero dinheiro. E a gente trabalhou também muito em mudança de cultura, então acho que é difícil resumir em 10 minutos, eu tive que pensar muito o que eu conto, o que eu não conto, porque o que aconteceu, e foi toda vez que eu tenho que falar sobre isso, é muito bacana, rola uma sessão nostalgia, né? Olha de onde a gente saiu, onde a gente chegou. Então, começamos no momento em que a gente não sabia o que era inovação, onde a gente estava tentando criar um ambiente transformador, a gente chegou a ter um prédio inteiro dentro da nossa fábrica completamente esvaziado, por não ter mais, né, mercado e por não ter competitividade de fabricar aquele produto. E a gente conseguiu fazer um processo transformacional do chão de fábrica até a alta direção da empresa, que mudou totalmente a nossa forma de trabalhar, a nossa forma de fazer negócios. Hoje, na verdade, as discussões que a gente tem é em como lidar com a alta complexidade que nós trouxemos para nós mesmos, porque a gente abriu muito o portfólio de produtos, a forma de clientes, a forma de entender o mercado e possibilidades. E até hoje a gente ainda discute muito essa ambidestria, né, dos negócios atuais e negócios futuros. E está sempre também tentando reinventar, como continuar gerando ideias, porque você falou muito bem, Aldo, é um processo contínuo, né? A gente tem que sempre estar gerando ideias, tem que sempre estar repensando se a forma é a forma mais correta, e é um misto entre o que é atual e o que cabe no contexto da tua empresa, né? Tem muita coisa super moderna que não funciona nesse momento na Bosch, então existe sempre essa
esse jogo, né, de ir fazendo a mudança de uma forma que ela seja sustentável e não a gente querer, né, goela abaixo e implementar uma forma ou uma abordagem que não vai funcionar. E a gente consegue, então, ter tido, depois desse tempo, resultados muito bacanas. A gente conseguiu trazer linhas de produção, mesmo enquanto a gente ouvia, não vai ter mais nenhuma linha, vocês não vão conseguir trazer nada, a gente reverteu, nós voltamos a ser uma localidade de baixo custo, a gente conseguiu encontrar o que a gente chama de local for local, né? Conseguiu encontrar mercados para trazer essa atratividade de produzir localmente para fornecer localmente. E hoje a gente fala, inclusive, de local for global, ou seja, produzir aqui no Brasil coisas que a gente pode vender para Bosch no mundo, ou para mercados mundiais. Então, acho que tem uma história bem legal que dá para dividir. Primeiro, que grandes corporações podem, sim, se reinventar, mesmo que em contextos regionais, de que não tem impossível e não tem... a gente até tem uma brincadeira, a gente fala que a pessoa que falar sempre foi assim tem que pagar um dinheirinho lá que no final do ano vira churrasco, né? Então, não pode falar sempre foi assim, porque nada é imutável, né? E a nossa realidade hoje foi tudo isso pré-pandemia, né? Ou seja, tudo que aconteceu no mundo de lá até cá só comprovou que o que a gente dizia lá atrás era verdade. Então, eu acho que dá para dividir um pouco dessa história e falar quais foram os desafios, o que a gente fez que deu certo, ou mais certo, ou menos, que eu acho que não tem também nada errado, né? Não tem errado. Tudo que a gente fez que não deu certo fez a gente aprender, e aí tentar outros caminhos que sim deram certo. E espero que a gente depois aí mais para frente vai ter esse momento de troca e resposta, perguntas e respostas. Né? Excelente, Fernando. Acho que essa questão, né, de cultura e essa questão de colaboração motivou, né, todo o time Bosch a, de fato, né, trabalhar a inovação, acho que em todas as áreas, né? Acho que a gente fala que é PP, né, do porteiro ao presidente, É isso aí. pensando em como melhorar a situação atual. Não, excelente, ótimo exemplo. Agora, passando aqui para ti, Charles, conta um pouco aí da questão Carrefour. Sei que tem toda uma história de intraempreendedorismo, né? Também formas que vocês motivam todo o time a criar inovação, novos modelos de negócio, tendo até a possibilidade de ser sócio, né, do Banco Carrefour depois, se ele criar um negócio interessante. Mas conta aí como que você trabalha a inovação dentro do Banco Carrefour. Legal, Aldo. Eu vou até tentar ser bastante sucinto aqui na minha resposta para a gente começar logo o bate-papo, porque eu já estou vendo aqui que entre os participantes aqui, a Andrea Baio já está com a mãozinha levantada, então já temos perguntas vindo da plateia, então eu vou acelerar aqui o nosso bate-papo. Bom, primeiro eu acho que apresentar aqui um pouquinho para vocês do Banco Carrefour, né? Talvez alguns de vocês aqui na audiência tenham se perguntado, puxa vida, mas eu nem sabia que o Carrefour tinha banco. E pode ser sim que a gente seja um ilustre desconhecido, mas eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre o tamanho do Banco Carrefour. Quando a gente olha para o produto crédito, hoje no Brasil o Banco Carrefour é o 5º maior banco do Brasil. E se a gente pensar que no Brasil a gente sempre fala que existem 5 grandes bancos, tudo bem que o Pina ali, logo na apresentação dele ali, estava falando já que o mundo está mudando. Então, se a gente pensar que são 5 os grandes bancos, um deles já ficou para trás. Então, esse é o tamanho do Banco Carrefour e talvez ele seja um ilustre desconhecido para vocês, porque é um banco que está focado nas classes B-, C e D. Então, se você aí tem o cartão de crédito do Carrefour ou a conta digital do Carrefour, muito provavelmente é o seu 2º ou 3º cartão na carteira, você efetivamente não é o target necessariamente que a gente busca. Se você tem o cartão e está aproveitando das promoções, ótimo, seja bem-vindo ao ecossistema, é isso que a gente quer, ele é democrático e inclusivo, ele é para todo mundo. Mas, bom, eu tenho o privilégio hoje de trabalhar numa empresa que já fez o seu processo de transformação digital. E vocês viram um pouquinho na apresentação do Pina o que é transformação digital. Sabe quando ele colocou aquele slide que mostra como eram os negócios, e aí você tinha aquele velho stream simples, né?
que é a indústria, o canal e o cliente, e depois você vem para um value stream um pouco mais complicado, um pouco mais complexo, que o cliente está no centro, pois é, isso é transformação digital e o Banco Carrefour já fez isso. E como é que você diagnostica, né, se uma empresa já fez ou não? Porque transformação digital não é você trabalhar remoto, não é você ter um e-commerce, não é você fazer telemedicina, não é isso. Isso é digitalização. Transformação digital é efetivamente você colocar o cliente no centro das suas decisões e aí você reestrutura toda a sua empresa em função disso. Aqui no Banco Carrefour, a gente está estruturado da seguinte forma: do awareness, ou seja, da descoberta de quando ele descobre que existe o Banco Carrefour e o seu portfólio de produtos, até o cancelamento. E nesta jornada são 14 times, 14 squads que são constituídas para atender cada uma das etapas da jornada do cliente. Aliás, só vale se chamar de squad se você tiver no mínimo um KPI de cliente. Squad não é aquele time de TI que vai resolver algum problema. Squad é um time multidisciplinar, independente, que consegue resolver dentro de si todo e qualquer assunto ligado àquela etapa da jornada do cliente. Pô, Charles, mas aqui a gente está num fórum de finanças, né? Aonde a área financeira se encaixa nisso tudo? Dentro de empresas que já passaram pelo processo de transformação digital, a brincadeira que a gente faz é a seguinte: só existem duas áreas dentro da empresa. A área que atende clientes, que são as squads, e a área que ajuda quem atende clientes. Vocês, que são da área financeira, e aí tudo que engloba a área financeira, são áreas que ajudam quem atende cliente. E um desafio que eu sempre faço é: se vocês acham que vocês estão prestando um bom serviço, façam uma pesquisa de NPS internamente dentro da sua empresa e perguntem às áreas que vocês atendem o seguinte: você indicaria o meu jurídico, minha compras, minha contas a pagar, à empresa de um amigo ou parente? De 0 a 10, que nota você daria? E se você tiver mais detratores do que promotores, cuidado, você não está ajudando quem atende cliente. É essa transformação, é essa mudança de modelo mental que uma empresa que já passou pelo processo de transformação digital tem. Agora, eu cheguei aqui em 2019, dentro desse contexto, e para implantar um framework de inovação que eu já havia desenvolvido ao longo de 11 anos trabalhando na Leroy Merlin. Será que esse framework de inovação funciona tanto no varejo quanto no segmento financeiro? E esse framework, inclusive, é o que eu ensino dentro da Inova Business School, que o Aldo mencionou na minha apresentação. Então, portanto, é um framework que, sim, funciona em qualquer segmento de negócio e ele contempla alguns elementos, né, que aí eu acho que vale a pena compartilhar com vocês aqui rapidamente. O primeiro deles é o intraempreendedorismo. E a gente criou 2 esteiras para o intraempreendedorismo. E o segundo é a inovação aberta, então o relacionamento com o ecossistema de startups. E a gente também criou 2 esteiras para isso. Sempre uma esteira curta e uma esteira longa. E o que muda em relação a uma empresa que já fez ou que não fez o seu processo de transformação digital? Numa empresa que ainda não fez, que ainda não está centrada no cliente, o nível de inovações incrementais e o estímulo, inclusive, à quantidade de inovações incrementais na ponta para o cliente tem que ser muito maior. Para uma empresa que já passou pelo seu processo de transformação digital, como você tem as squads dedicadas a etapas da jornada do cliente, entregando valor novo a cada 15 ou a cada 30 dias, são as sprints. Você não precisa estimular a inovação incremental, você tem muito mais espaço para criar inovações disruptivas. No intraempreendedorismo, esteira curta, um portal de inovação que permite a 100% dos colaboradores, a qualquer momento do ano, dar uma ideia sobre 5 temas: melhorar vendas, melhorar resultado, melhorar processos, melhorar a pegada de sustentabilidade e melhorar a experiência do cliente. Quando um colaborador posta uma ideia,
ele precisa conseguir likes, a aprovação desta comunidade que se forma em torno da inovação. E se ele conseguir o número de likes suficiente, ele recebe os fundos para testar a sua ideia. E o teste, o valor financeiro desse teste é definido num apetite financeiro de dinheiro que a gente pode sim perder. Então a gente permite o teste, mas dentro de um apetite pré-definido. Segunda esteira de intraempreendedorismo, a esteira longa. Fizemos no final do ano passado o Data Hacking Days. Foram 54 horas escovando todos os dados do ecossistema para tentar criar negócios novos. 13 grupos entregaram trabalhos no final dessas 54 horas. Nós escolhemos os 4 melhores, que agora em junho fizeram um bootcamp de 3 semanas para transformar esses protótipos em uma POC, em um produto testado com clientes. Um desses grupos vai passar agora por um processo de venture building. Então, nós vamos construir uma empresa dentro da empresa. O prêmio para esses colaboradores é a demissão. Sim, eles serão demitidos da empresa, mas nascerá ali uma nova empresa que já começa com o Banco Carrefour como seu principal cliente. E não só como cliente, mas como sócio, como um participante dentro do cap table dessa nova startup que vai a mercado e vai eventualmente até poder atender a Bosch, por exemplo, que pode ser um cliente dessa AdTech que vai nascer aí no mercado. Esteiras de Open Innovation, 2 também, uma esteira curta e uma esteira longa. A curta a gente chama aqui de Startup Jam. Então, a gente vai até as áreas de negócio e pergunta se elas têm problemas. Estamos aqui entre amigos do financeiro. Vocês têm problema? Posso ajudar vocês a resolver? Me digam quais são os problemas. E aí, a partir desta coleta desses problemas, a gente faz uma sessão conjunta entre vocês, que são os donos desses problemas, e startups que possam resolver estes problemas. O objetivo é a gente colocar de pé uma prova de conceito em até 2 meses. 2 meses depois, se a gente conseguiu mexer no KPI de vocês, se a gente conseguiu resolver aquele problema, a gente toma a decisão de escalar isso para a empresa inteira, para todos os negócios, para todos os clientes, enfim, para o que for. A esteira longa, a gente coleta os desafios de negócios adjacentes com a nossa diretoria. E a gente vai a campo, através de uma aceleradora, buscar startups que possam constituir esses negócios adjacentes, que tenham correlação com os nossos próprios negócios, para a gente entregar um negócio completamente novo. E foi assim que a gente praticamente construiu uma empresa de cobrança aqui dentro do Banco Carrefour, mas uma empresa de cobrança alinhada ao nosso propósito, que é transformar serviços financeiros em experiência e crédito em qualidade de vida. Para além disso, uma coisa que a gente começa agora a nossa história, que a gente vai construir um novo capítulo, a gente vai falar de Venture Capital, que acho que é um tema que interessa sobremaneira a todos vocês que são financeiros e que a gente vai poder discutir logo adiante também. Aldo, devolvo para você e aí a gente pode começar nosso bate-papo. Excelente, Charles. Muito bom. Acho que eu peguei um pouco da sua fala ali, né? Não adianta mudar o front office, e deixar o que está por trás ali desassistido, né? Senão... É aquela questão também end-to-end, né? Que o nosso colega André estava falando no início, né? Você tem que olhar o negócio como um todo. Não adianta só olhar uma etapa do processo, ou uma etapa da empresa. Mas vamos lá. Acho que a gente recebeu, na verdade, muitas perguntas do pessoal que estava se inscrevendo para o evento. Então, até não vou colocar as minhas perguntas aqui que a gente tinha planejado, porque vamos dar preferência à audiência. Uma delas, até começando com o ti, Bruno, deve ser uma ex-colega, a Thelma Silveira, da AstraZeneca. É uma pergunta que acho que vocês três já passaram muito por isso, né? Quais os desafios internos mais encontrados para a transformação e inovação dentro das organizações?
Eu sei que é uma pergunta bastante ampla, mas o que que vocês enxergam o que mais pega, né, do ponto de vista de desafios internos? No contexto, acho que das corporações, né? Eu prometo falar, acho que vai ser legal se a gente fizer uma roda de resposta aqui. Eu vou responder 2 minutinhos. Thelma, um beijo. Conheço ela, sim, era do meu time. Uma amiga virou hoje em dia. Resposta, acho que mais interessante para todo mundo aqui ter visibilidade é que num processo de transformação, qualquer um que seja, o seu... Acho que eu gosto sempre de falar que existe dois grupos, que esses dois grupos podem virar vários. Existe aquele cara que quer transformar, né? E aquele que não quer ser transformado. Isso dito, eu coloco como número um, o principal problema, não chamar de problema, mas desafio, né? Obstáculo de uma transformação, são as pessoas e os seus egos. É muito fácil, quando você entra num processo de transformação, criar uma área, né? Que a própria Fernanda falou, né? Cria uma área aí, toma dinheiro. Calma, né? Deixa eu entender se realmente precisa de uma área. Às vezes precisa para acelerar, às vezes não precisa se você criar outros modelos. Então, a inovação tem modelos organizacionais que podem funcionar sem uma área. Isso é muito fácil. Mas eu diria que uma é pessoas, né? Esses egos, infelizmente, quando você toca ali nas vacas sagradas de algumas áreas corporativas, é muito comum que você vá, muitas das vezes, mexer numa área que, em teoria, não está aberta para isso. Eu sempre fiz assim, não sempre deu certo. Por que agora você quer mexer no que eu estou fazendo? Meus números estão positivos. Meu KPI que eu estou dando está dando mais de 30%. Por que você quer olhar a minha área? Então, talvez o maior desafio de todos é realmente conseguir encontrar qual é a batida, não vou dizer nem perfeita, né? Qual é a batida, pelo menos alinhada com as áreas, para que a inovação siga. Não tem modelo, não tem copy and paste, né? Eu sempre dou risada quando os times falam, não, vamos implementar aqui um modelo Spotify. Spotify funciona lá, e mesmo assim já morreu. Então não existe. Existe um modelo que a sua empresa vai rodar, e se às vezes o modelo é 1% melhor do que já foi, tá tudo bem. Você não precisa ser o disruptor do mundo. Então, eu diria que primeiro pessoas, segundo, a gente vai olhar para como é que você mede a inovação. É muito difícil no início, quando você não consegue ainda comprovar e criar a sua base de confiança, medi-la. E para o modelo tradicional, você tem que medir as métricas em cima de vendas, né? Qual o ROI desse negócio? Quanto é que isso aqui vai aumentar a minha venda de produto? Trabalhamos junto na AstraZeneca. A primeira pergunta era, quanto é que isso aqui vai aumentar de venda de caixinha? Então, nada. Né? Isso aqui no foco, isso aqui não é vender caixinha. Se fosse para vender caixinha, eu faria um projeto de eficiência operacional comercial e não um projeto de inovação. Era uma mudança de perspectiva. Então, uma resposta talvez simples, mas eu vou deixar a Fê aqui e o Charles responder também, porque eu acho que vai ser super complementar. Você já estava roubando a minha resposta aí. Eu acho que adorei, aliás, a analogia das vacas sagradas, vou usar essa também. Eu acho que, complementando o que você falou, super concordo. Eu acho que um dos erros é achar que um modelo só vai resolver todos os problemas. Você trouxe isso, né? Da gente falar que um modelo você consegue replicar. Eu acho que existe uma segunda barreira, que é achar que uma coisa só resolve tudo, né? A gente aprendeu a se sempre reinventar, e eu acho que isso foi bem doído, mas é um aprendizado, é um caminho sem volta. Eu acho que cabe numa organização aqueles caras que não querem ser transformados. Tem espaço para eles muitas vezes, né? Mas no final eles são transformados também, nem percebem, talvez, quando o movimento tem sucesso, porque a mudança, quando ela é enraizada mesmo, o Charles comentou isso também, né? De você não precisar mais investir em certas, ou incentivar certos movimentos de inovação, porque eles se tornam parte do dia a dia. E quando isso acontece, quando você chega nesse nível de transformação, aí você não consegue mais parar, né? É rolo compressor. Eu acho que um segundo ponto que também é uma barreira muito grande é visão curto prazo. Então, você comentou isso, Pina, de falar agora está tudo bom, mas agora está tudo bom até quando? Né? E muita gente prefere não acreditar que o amanhã chegará, né? Eu não vou pegar Covid, eu não vou ter problema de resultado ou performance. Então, isso é muito difícil de mudar e soma totalmente com o problema que você já comentou de querer encontrar resultado imediato para todas as ações, né? De tentar botar na ponta do lápis tudo que está sendo feito e transformar em números. Acho que isso
é um erro, ao mesmo passo que é um erro de quem tenta fazer inovação não pensar em números. Então, a gente sempre fala sobre inovação com resultados. Você também querer só falar sobre inovação e achar que nunca vai precisar reportar performance é um erro também. Então, tem que existir esse balanço. Vou deixar alguma coisa para o Charles falar também, que espero que ele esteja concordando com a gente até agora. Concordo muito, Fernanda. Concordo. No mundo corporativo, tudo é ROI. Tudo é ROI. O único combinado que a gente tem que fazer é que a gente não vai perder tempo montando planilha de Excel e slide de PowerPoint para estimar qual vai ser o ROI de uma iniciativa de inovação. Porque é tão inseguro esse terreno que o negócio é você testar pequeno, testar barato, testar rápido, e aí, então, baseado nos resultados do teste, você pode fazer o teu BP, montar, descobrir qual vai ser o ROI, ali você vai ter os dados. Antes disso, é um puro desperdício de tempo, inclusive de vocês, que vão ficar analisando algo que é super etéreo e não passa de um chute, sendo bem categórico aqui para vocês. Quando a inovação ela é disruptiva, principalmente, é impossível você tentar estimar o ROI antes de fazer uma prova de conceito. Então, a gente tem que ser rápido e diligente em tentar fazer a prova de conceito. Agora, a pergunta estava direcionada para problemas que a gente encontrou aqui, né, nesse cenário. Eu cheguei aqui num banco, né, setor extremamente regulado, enfim, extremamente controlado. Então, como eu já sabia que inovação não funciona na base do top goela down, inovação é uma arte de influência, eu tentei desenvolver a primeira prova de conceito aqui dentro desse time frame de 2 meses que eu falei para vocês. A PO da squad, ela deu risada. Ela falou, você não vai conseguir. Eu falei, ótimo. Eu só preciso descobrir quem são e quantos são os anticorpos da inovação dessa empresa. E eu descobri que eram 17. Inclusive alguns, talvez, dentro da própria área financeira que a gente está falando aqui. Jurídico, compras, compliance, segurança da informação também, LGPD e por aí vai. E quando eu consegui mapear esses 17, eu trouxe os 17 para dentro de uma sala para fazer uma sessão de design thinking só com a temática temos a convicção de que queremos inovar. E isso é indiscutível. Então, como? O então como gerou um novo processo para dentro da organização, que aí sim me permite, dentro de um apetite definido, financeiro, de riscos e etc., a trabalhar as provas de conceito. Eu hoje sou capaz de desenvolver uma prova de conceito como startup em até 2 meses. Eu vou dar um exemplo muito tangível aqui para vocês. A nossa minuta de contrato padrão tinha 22 páginas. A minuta hoje tem 6 e tem técnicas de visual law aplicadas, ou seja, se eu der na mão do meu filho de 9 anos, é bem capaz que ele entenda aquela minuta, e mais do que isso, que acha que a minuta é legal. Então, a gente tem que simplificar esses processos para permitir que a empresa teste rápido muita coisa e não fique estimando business plans em cima de um terreno que é pura areia movediça, como é o caso de inovação. A gente tem que testar rápido, medir os primeiros resultados e aí sim a gente vai estimar qual é o ROI. Não percam tempo ali na largada. Deixem para estimar o resultado e o valor que a ideia vai gerar depois do teste dela já feita. Legal, Charles. Acho que aqui a gente respondeu, com essas respostas, a gente acabou respondendo talvez outras 2 perguntas que a gente tinha aqui. Uma do Hélio Gomes de Carvalho, do CITES, que é o Centro Internacional de Tecnologia de Software. Ele perguntava, né, qual a melhor estratégia ou ferramenta para o CFO definir o investimento em inovação, né? Você acabou de dar algumas dicas aqui, principalmente da questão da POC. E a Alessandra Medeiros da Estal, que é uma indústria também aqui da região, como justificar o payback de projetos de inovação, né? Quais seriam as melhores práticas? Eu não sei se vale algum complemento dentro do que vocês já comentaram. Ô Charles, eu faria um comentário que eu não sei se vai vir como pergunta, mas se não vier, deixa aí no backlog para a gente discutir se sobrar tempo, que é o papel do CFO na inovação aberta.
Isso. Porque existe uma discussão muito grande aqui sobre como está preparado esse CFO ou esse time financeiro para quando uma empresa decidir demitir seu funcionário para dar equity para ele de uma empresa que ela acabou de criar do grupo, ou como criar uma empresa parte do meu grupo, se eu tenho, inclusive, CNPJ preparado para isso, e se eu conheço o modelo financeiro de como é que isso faz acontecer. Primeira reação de um CFO, experiência minha, é não faz, porrada nele, corre para os lados, isso aqui é uma loucura, bota fogo no baiano aqui, porque eu sou baiano, tá? Bota fogo em mim, e isso é difícil, porque existe ainda um processo de amadurecimento do CFO e dos times financeiros para entender what the hell is equity, what the hell is todos esses nomezinhos que vêm junto com a inovação aberta. Deixa aí no parking lot, acho que é uma boa a gente discutir isso em algum momento. Nossa, eu posso complementar, assim, Eu acho que já vai na sequência aqui. Se eu puder, já complemento aqui. Eu acho que tenho dois papéis, na verdade. A inovação na Bosch Curitiba começou com uma pessoa que vinha da área de qualidade, e eu catei um cara lá que vinha da área de financeiro. Então, todo mundo ria, até hoje virou, na verdade, uma brincadeira, que o movimento que foi criado lá atrás na Bosch Curitiba começou com a qualidade e o financeiro, que são vistas como as áreas mais tradicionais e mais complexas, né? Vamos dizer, complicadinhas, as vacas mais sagradas, talvez, das organizações. Então, eu acho que o meu aprendizado, porque eu trouxe o cara, inclusive, nessa pessoa do financeiro para trabalhar comigo, justamente para complementar o que eu falei antes, que é trazer a visão de business para a inovação. Porque normalmente muita gente que está no mundo da inovação sabe muito sobre metodologia, framework, abordagem, tem um monte de ideia, quer trabalhar, né, no começo do funil ali, quer trabalhar na parte gostosa, ali no burburinho, que é, né, fazer o POC, a parte que é mais divertida, né? Mas você precisa do cara do financeiro que em algum momento vai sim ter que pensar no ROI, né? Então eu acho que isso é essencial. Até para comentar, essa pergunta que fizeram ainda a Thelma, que trabalhou comigo, tá, gente? Ela foi. Thelma, não vou denunciar a sua idade, mas foi muito tempo da área financeira, ela foi uma direta do CFO, ela ia ser a CFO da empresa. E eu não posso ter me arrependido nunca de ter trabalhado com ela, porque ela trouxe uma visão absurdamente relevante. A gente mantém até hoje pessoas de financeiro trabalhando com a gente em projetos de inovação, que foram os caras, na verdade, que foram estudar novos modelos de negócio, porque existe também uma transformação da forma de fazer negócio quando você está fazendo inovação, que precisa de pessoas que tenham embasamento de modelo de como fazer negócio. Então, eu achei super válido, a gente continua até hoje tendo isso. Essa interação. E o segundo movimento foi, na verdade, o meu primeiro sponsor foi o CFO da empresa, e ele chegou, eu nunca me esqueço, ele chegou para mim um dia, ele falou assim, eu entendo 20% do que você fala, mas eu vou seguir, faz o que você quer fazer. Era só o que eu precisava, eu não precisava de uma pessoa que fosse fazer para mim, eu já tinha me disposto a fazer, né? Eu só precisava de alguém que dissesse vai, e eu acredito em você, e eu tô aqui do teu lado, e em algum momento acho que eu vou entender o que você está falando. Às vezes a gente precisa mais desse first follower do que do especialista, ou do cara que entende de tudo. Olha, até, Fernanda, assim, é engraçado, né, você falar que, enfim, é alguém de qualidade com alguém do financeiro, tem alguém aqui de inteligência de mercado também. E, na verdade, se a gente for olhar, pelo menos assim, essa é um pouco a minha visão. Eu acho que, assim, se você tiver um pouco mais do que 20 anos, você não nasceu dentro da carreira de inovação. Porque essa carreira de inovação, principalmente dentro do ambiente corporativo, exceto por aquela pesquisa e desenvolvimento que sempre existiu, né, principalmente dentro da indústria e tudo mais, mas a carreira de inovação corporativa, integrando todos esses elementos que a gente comentou aqui, né, de inovação aberta, com startups, etc., acaba se confundindo um pouco com o lançamento do primeiro iPhone e logo na sequência da App Store. Porque foi isso que acabou dando escala para esse tipo de negócio digital, para chegar com esse negócio digital virtualmente a 7 bilhões de pessoas. Antes disso, né, o que você tinha efetivamente era P&D. Né? Então, você tinha a indústria farmacêutica desenvolvendo novos remédios dentro do seu processo, você tinha, sei lá, a indústria aeronáutica, polos petroquímicos, etc., sempre fazendo P&D. Mas esse tipo de inovação voltada para os processos da empresa, voltada para atender melhor o cliente final ali, essa inovação aberta, ela acaba se confundindo ali. Portanto, vocês que são aqui de finanças, é natural que muitas vezes vocês, né, como a Fernanda falou aqui, né, pô, eu só estou entendendo 20% do que estão falando. Tá tudo bem.
o que você precisa ter do seu lado para tomar esse tipo de decisão é um puro sangue, como a Fernanda agora, que se especializou nisso, ou ainda contar com puros sangues externos à organização. O Pina, por exemplo, ele atua no distrito, e o distrito, não à toa, tem fundado teses de venture capital para dentro de diversas organizações. Eu não vou fazer propaganda do distrito aqui, mas eles têm uma baita experiência em trazer esse tipo de jornada à luz para vocês entenderem como fazer isso, materializar e seguir nisso com confiança. É óbvio que ter alguém dentro de casa, como Fernanda ou como Charles, para ajudar a guiar e, inclusive, levantar qual é o momento certo de ter essa necessidade, é ótimo. Nós somos faróis de cultura de inovação. A área de inovação não é a área que é aquela meia dúzia ali que inova, tá? O restante, os outros 1.000 colaboradores da empresa, não, eles só tocam negócio. Vocês 6 inovam. Não, a gente é justamente o farol de cultura de inovação. A gente vai sinalizar para a empresa esse movimento de amadurecimento, e quando vai chegar o momento também da gente falar sobre venture capital, sobre venture building, sobre essas temáticas que são mais de investimento e que vocês vão participar. E aí, façam como a Fernanda falou, né? Vocês não precisam liderar necessariamente esse movimento, basta que vocês sejam apoiadores, patrocinadores disso. E aí contem com as experiências dos seus puros sangues de inovação dentro das organizações de vocês, ou ainda com terceiros como a Distrito, que tem feito isso de forma recorrente para diversas empresas. Se não me engano, o último fundo de Venture Capital que a Distrito levantou foi para a Via, que antigamente se chamava Via Varejo. Aí o Pina acho que pode comentar mais um pouco sobre isso. Só para fechar esse ponto, foi um fundo de 200 milhões, a gente está estruturando mais 3 fundos para corporações familiares, inclusive de 4ª, 5ª geração, mas aí a gente não pode abrir ainda, mas sim, a Via foi o último anunciado de 200 milhões. Eu acho que vale também, Aldo, desculpa até te interromper, mas eu acho que vale a gente falar um pouco também da questão de como investir. Eu acho que você tinha colocado essa pergunta, né? Assim, eu não vou falar um pouco, não quero falar de como calcular o ROI, eu vou trazer uma abordagem ainda relacionada a investimento, mas por outra linha. Hoje, a gente, né, nesse caminho contínuo de inovação, a gente investe 1% do nosso budget em inovação apenas. É pouquíssimo, né? E por que a gente faz isso? Porque nós descobrimos maneiras bem criativas de encontrar financiamento. Então, uma delas, por exemplo, é que a gente equilibra, a gente divide o nosso budget entre inovações adjacentes e disruptivas, né? Ou seja, nos 3 horizontes ali. E o que a gente faz é colocar um percentual maior de recursos nas inovações que vão surtir resultados mais rápidos. Acho que o Charles chamou de caminho curto, caminho longo. Os nomes são diferentes, mas né, os conceitos são parecidos. Então, o que a gente faz a gente põe mais recurso no que é mais rápido de transformar em resultado, para que isso autofinancie o que demora mais. Então, a gente tem muito processo de autofinanciamento, né? Com os pequenos sucessos, a gente vai alavancando as grandes mudanças. E aí a gente acabou descobrindo, o Charles brincou do como é puro sangue e tal, mas na verdade eu não aprendi nada sozinha, eu usei muitos pinas aí na minha jornada que me ensinaram uma série de conceitos, e a gente acabou aprendendo também como usar fomento. O Brasil é riquíssimo em fomento, em incentivo governamental, um monte de coisa que é um prato cheio aí para o pessoal de finanças em descobrir como aproveitar e usar de formas super produtivas. Hoje a gente trabalha muito com institutos de pesquisa, porque a Bosch ainda é altamente tecnológica, então a gente trabalha muito próximo a institutos de pesquisa, trabalha com hubs de inovação, olhando para startups, né, olhando para venture capital com outras grandes empresas também. Então, tem um portfólio super diverso de investimento e posicionamento que pode ser explorado para a realidade de cada empresa, né, do que ela precisa. Perfeito. E essa, de fato, era uma pergunta que a gente estava planejando, né? E até a gente recebeu uma pergunta nesse sentido, né? Quais são os instrumentos, né, que hoje o mercado tem para investimento em inovação, né? Tem Venture Capital, Corporate Venture Capital, tem esses fundos subsidiados. Hoje eu estava conversando com um rapaz da FINEP, né, que é um dessas opções.
E cada vez mais as corporações, né, criando também as suas startups, e elas buscando investimento em um venture capital, né? Ou o contrário, né? Elas mesmas criando o seu próprio fundo para investimento em startup. Acho que queria explorar um pouco mais como a gente tem visto aí esse mercado. Não sei se, Bruno, você que está à frente aí do distrito e tem participado também de umas iniciativas nesse sentido. Iniciativa você tem vários sabores da forma de fazer isso, né? Ou seja, as padrões hoje que você tem de diversificação de inovação aberta, você tem tem até um ciclozinho que eu tem até um slide, depois eu mando esse slide para vocês, mas você vai olhar sempre o quanto a inovação ela está dentro do seu core, adjacente a seu core ou está fora do seu core, e qual é o tempo de impacto que isso que você quer que tenha, né, dentro da sua estratégia de negócio. E aí, para cada um, esse é o modelo da Boston, bem antigo, né, da BCG, que ele traz, né, modelos como P&D interno, ou modelos como aceleração de startups, modelo como criação de um corporate venture capital, modelos de parcerias com startups, ou inclusive M&As, né? Então, os veículos para você fomentar a inovação, vamos dizer assim, dentro da empresa, você não foge muito de inovação aberta, inovação fechada e talvez a cultura de inovação circundando isso, ele, de maneira macro, esses são os modelos. As empresas, o que elas mais têm feito, que eu tenho visto ou elas vão para uma linha de contratar uma startup, o que é mais comum hoje? Ela contrata uma startup como fornecedor e ela diversifica o seu portfólio de soluções que ela tem para resolver os problemas do dia a dia dela, e aí ela sofre, né, entre aspas, alguns gaps para conseguir contratar uma startup como fornecedor. Como é que eu registro no meu SAP uma startup que não tem balanço nos últimos 10 anos? Essa é uma grande máxima comum nas empresas. Como é que eu coloco ali dados de uma empresa? Como é que eu coloco para pagar em 90 dias, 75 dias, uma empresa que não tem caixa? Como é que eu peço para ele fazer uma prova de conceito de graça para mim num produto que ele tadinho, o cara está, né, vendendo o almoço para pagar a janta, e às vezes você tem esse conceito. Então, tem algumas partes, quando você fala contratei uma startup como fornecedor, você já venceu algumas barreirinhas culturais. E a outra que acho que está surgindo cada vez mais dentro da diversificação do seu modelo de negócio, que é comprar, né? Como é que eu compro uma startup que resolve um problema muito rápido meu? Tem muita gente que não está pensando nas consequências de um M&A, né? Você saber por que você está fazendo M&A, né? Se é um AC hire, é um AC tech, o que você está comprando da empresa? Tem gente que quer comprar startup só porque ficou sexy, porque o concorrente está comprando. E às vezes, quando você não entende por que você está fazendo isso, você pode, né, trocar os pés pelas mãos, matar uma ideia empreendedora, vamos dizer assim, impedir o crescimento de um negócio, ou inclusive impedir o seu crescimento com aquele negócio, se você tivesse a mentalidade antes de comprar uma empresa 100%, que se você tivesse investido nela 10% a um valuation presente, você poderia, ou se juntava com um VC para comprar um pedaço da empresa, você ganharia mais. Então, tem surgido essas discussões, Aldo, acho que 100 de 100 empresas que eu converso hoje, que está no ecossistema do distrito, isso é dia a dia. Os principais hoje quero comprar uma startup, me indica uma fintech boa, legal, eu falo, uau, sério? Tipo, agora? Vamos tomar uma cerveja que eu te conto 10. E a outra quero contratar uma startup amanhã para resolver meus problemas e quero fazer, contratar 20 startups daqui a 3 meses. E as pessoas não entendem que não é igual, né, com todo carinho, né, não é pastelaria, cara. Isso não é assim. A minha primeira pergunta para eles é, legal, qual é a sua tese? Para onde você quer chegar? Isso não é uma pergunta de inovação, isso é uma pergunta de negócio. O que você quer fazer quando você tiver isso na sua mão? Então, é importante também trazer que a inovação, e é que o Charles e a Fernanda comentaram muito bem, pessoas como eles nas empresas, eles são esses radares de cultura, porque a inovação não é um bicho que deve viver apartado do negócio. Ele deve ser parte do negócio. Tem um desenho, inclusive, da KPMG que eu amo, que ele desenha que a nova estratégia de inovação, né, a cultura de inovação, ela é People, Process, Technology e Governance, que é o padrão, e ele coloca um quinto, que é o ecossistema. Então, se você não considera hoje o ecossistema como parte do seu negócio de vender caixinha na farmácia, você está perdendo a oportunidade de construir com alguém. Então, vou parar aqui, senão eu vou ficar devagando. Legal. Acho que tem duas perguntas aqui que a gente consegue unificar. Uma da Graça Bernec e uma outra que veio com o Depivô. Acho que é o nome da empresa, Depivô, que está participando. A Graça da Bernec, acho que é uma pergunta mais para ti, Fernanda. As duas seriam para ti. Como explicar o tema para pessoas com muito tempo de indústria
que não sabem nada a respeito de inovação e transformação digital. E aí, acho que junto com isso, a questão também, né, de como implementar uma mudança, né, dentro de um contexto que tem todo um sistema trabalhista e sindical, né, retrógrado e agressivo, né, que é o caso da indústria. Aqui essa pergunta foi Ótimas da Milena. perguntas. Foi da Milena. Vou tentar responder, vamos ver se eu consigo. Então, em relação à primeira pergunta, como explicar a inovação? Eu sempre brincava, quando eu não sabia o que a gente ia chamar de inovação, eu falava, eu sou Mobral, você tem que explicar para mim bem devagarzinho, porque se eu entender, eu explico para qualquer um. Então, na verdade, assim, eu acho que tem uma mistificação em relação ao que inovação quer dizer, inovação aberta, o que isso quer dizer. É muito simples, né? Inova ação, ou transforma ação. É mudar a forma de agir, é trazer uma nova forma de pensar os seus negócios. Então, existem formas muito simples de trazer esse contexto, e uma coisa que a gente fez que deu muito certo, uma das primeiras contratações lá que a gente fez foi trazer uma estagiária na época de comunicação, para ajudar a gente a explicar essas coisas todas. E esse trabalho ajudou em todos os níveis, então ajudou para as pessoas que achavam isso muito complicado e muito difícil de entender, e ajudou também para a gente desmistificar o tema, inclusive no que tange as relações trabalhistas. Eu acho que a nossa transformação mudou as nossas relações trabalhistas. A gente estava, como eu comentei, num contexto de baixíssima motivação, então existia uma necessidade de trazer uma vibe diferente para a empresa, e a gente partiu do princípio de fazer isso de forma muito transparente. Então, desde o primeiro momento, a gente fez muito evento, portas abertas, Open Innovation Day, trouxe gente de fora para falar, e era assim, convite aberto para 100% das pessoas, né? Aberto de verdade mesmo, não tinha segredo, não foi cheio de mimimi, portas fechadas, a gente sempre tratou, a gente criou um pequeno espaço, né, porque era uma sala emprestada, assim, que era até feia pra caramba, a gente colocou essa sala, falou, essa aqui nós vamos fazer o nosso coworking, porta aberta, entra quem quer, né, não tem porta fechada, não tem sala, não tem lugar, eu fui sentar lá, falei, não quero mais sala, não quero secretária, vou sentar lá no meio, porque eu acho que você desmistifica um pouco e tira né, o medo que está em torno da transformação. Então, para mim, primeiro, comunicação, segundo, portas abertas, e o terceiro ponto, a gente chegou num momento em que operadores estavam fazendo propostas de projetos de inovação que eliminavam os próprios empregos deles. Então, imagina isso, né, para relações trabalhistas, como foi tenso. Então, claro que teve momentos em que, né, a gente teve que sentar na mesa para discutir o que isso queria dizer, mas se isso parte da mão do pessoal que trabalha na empresa, não está vindo top-down, isso está vindo deles, eles já trazem a resposta. Então, eles mesmos falavam, não, gente, a gente está trazendo aqui uma proposta para mudança, porque agora que eu comecei a trabalhar com isso, eu não quero mais trabalhar nessa máquina, eu quero fazer outra coisa. Eu quero trabalhar na máquina lá do novo negócio que eu estou lutando para trazer. Então, as pessoas mesmo explicavam para quem quisesse ouvir que esse processo de transformação era bem visto para eles, né? E que trazia, na verdade, não era uma redução de opções, era uma abertura para novas. Transformação de competência, transformação de visão de carreira, de vida. Então, eu acho que tem muitas formas da gente trabalhar isso, contanto que mantidos esses princípios aí, né? De transparência, abertura, e trabalhar a comunicação de uma forma profissional, né? Para não existir mal entendido, diria assim. Espero ter respondido. Não, acho que sim. Vem até uma outra pergunta aqui: quais setores estão mais abertos à inovação? Quais os setores mais tradicionais, né, o Marcos Mello? Acho que dentro desse contexto da sua resposta, né, no contexto de uma indústria, né, automotiva, não sei, acho que todos os setores de maneira, talvez uns mais, outros menos, estão sendo impactados, né, e precisam dar esse step adiante dentro desse contexto de inovação corporativa. A indústria automotiva está passando por um processo de transformação mundial, né, que é impossível de parar. Eu acho que talvez os meninos possam complementar a minha resposta, mas na minha opinião existem talvez indústrias mais prontas,
onde o ecossistema já está bem mais formatado, onde talvez seja mais fácil copiar colar, né? E existem também setores onde a inovação aberta, por exemplo, é mais simples, porque quando você tem alta tecnologia envolvida, tem também toda a questão de intelectualidade meu Deus, agora até esqueci o nome em inglês. Eu penso em outras, às vezes em outra língua, desculpa. Mas a gente está falando às vezes de IP, né? Então eu acho que talvez tenha setores onde isso seja mais simples. Ou às vezes os próprios processos da empresa estão mais abertos a flexibilizar, como o Charles trouxe, né? Quando você está direto falando com B2C, ou quando você já tem processos financeiros como core da empresa, isso acredito seja mais simples. Então, não acho que tem mais aberto ou mais fechado, talvez tenham pessoas mais abertas e mais fechadas, mas também isso dá para mudar. Às vezes não é nem tanto o setor, mas sim a questão de pessoas. Né? A gente está caminhando. Essa pergunta estava até no chat aqui, Aldo, e eu inclusive eu respondi assim, sem entender efetivamente se a pergunta estava direcionando para setores da economia ou de setores de dentro da organização. É verdade. E aí, assim, se forem setores da economia, eu tenho uma visão de que, assim, os setores que são extremamente regulados, banco, por exemplo, é um caso, os setores extremamente regulados, eles talvez sejam um pouquinho mais difíceis. Agora, se a gente olhar para dentro das organizações, normalmente a gente está falando aí, talvez, de jurídico e compras, mas depende do setor da economia também. Se for, por exemplo, uma empresa de capital humano intensivo, pode até ser o próprio RH, por exemplo. Então, a gente tem que olhar para isso de alguma forma, mas, assim, vamos entender que, assim, dentro do nosso segmento, é um playfield comum a todos. Então, assim, o que vai diferenciar a tua empresa dos teus concorrentes vai ser o nível de inovação que você vai conseguir colocar dentro do teu negócio. Porque o segmento é daquele jeito. Então, dentro do seu segmento, você tem que conseguir se diferenciar. E a inovação é um dos caminhos para isso. Excelente. Eu vi que você respondeu aqui também, Charles, acho que a pergunta sobre as metodologias que você utiliza, né? Então, acho que ok. Acho que a metodologia estão aí, né? Acho que a gente como vocês falaram, né? Utilizar aquela que é mais adaptável àquele momento, àquela situação, né? A gente está caminhando para o final, infelizmente. Acho que daria para a gente ficar por uma longa conversa aqui ainda. Mas acho que a gente conseguiu completar aqui 100% das perguntas que a gente recebeu. E aqui, nesse momento, né, novamente agradecer vocês três, né, tanto Fernanda, Charles e Pina, pelo excelente papo. Acho que são poucas pessoas no mercado que têm toda essa vivência, esse conhecimento, né, dentro do ecossistema de inovação corporativa. Então, acho que isso que a gente queria trazer aqui para os nossos associados. E como eu falei no início, agora chega o momento aqui que eu vou apresentar um pouco do que a gente está planejando com relação ao IBEF Conecta, que vai ser o programa que estamos lançando hoje pelo IBEF Paraná. Vou projetar uma apresentação. Já está na tela, né? Então, o IBEF Paraná Conecta é um programa que a gente lança a partir de hoje, né? E busca, né, entre todas as possíveis ações que virão para o futuro, né? Mas o grande objetivo hoje do Instituto com esse programa é conectar, né, os hubs de inovação e startups aqui do estado do Paraná aos associados, né, às empresas associadas. Quem vai participar, quem poderá participar desse programa são apenas as empresas associadas, né, ao Instituto, mas, consequentemente, né, os hubs de inovação e startups não precisarão ser associados ao grupo, ao Instituto. Então, a gente vai fazer essa conexão com o ecossistema. Então, acho que esse programa vai ter etapas de lançamento e abertura, que a gente está iniciando hoje, né? A gente vai abrir as inscrições. Ao final dessa apresentação, a gente vai mostrar o link no qual os interessados poderão participar e preencher o formulário. A gente vai fazer uma pesquisa das dores, principais dores dos nossos associados, e a partir daí, né, captar startups, se conectar com os hubs, para a gente iniciar um processo, né, de pitch. Lógico que, como foi falado hoje, né, isso aqui é uma etapa inicial, né, para a gente começar a dar um flavor para o nosso associado, o que é
inovação corporativa, como que uma startup trabalha, quais são as soluções inovadoras aqui do mercado. Como foi bem falado, aqui não é exatamente um matchmaking, né? Eu conhecer uma startup que eu vou sair, eu como corporação vou sair inovando, vou sair colocando um novo produto no mercado e vou arrasar, né? Então, acho que tem vários outros steps, mas o que a gente quer dar com esse programa é esse flavor inicial, né, para os nossos associados, a interagir com o ecossistema, e a partir daí, né, a partir do próximo ano, com certeza, a gente, junto com os nossos próximos eventos do Comitê de Inovação, a gente vai começar também a explorar outros temas, né, que vai agregar mais valor, mais conhecimento para todos os nossos associados. Aqui, a título de exemplo, né, acho que um relatório do próprio distrito e um relatório do Sebrae Paraná, demonstrando um pouco do tamanho que é o ecossistema de startups paranaense. Nesse quadro azul do Sebrae, esse é um material de 2019, que demonstra, né, um total de mais de 1.000 startups no Paraná. Possivelmente esse número deve estar maior hoje, 2021. E um pouco da distribuição, né, de onde estão localizadas essas startups, né? A grande maioria aqui no leste, né, onde está situada a capital Curitiba. A gente vê uma grande concentração também norte, noroeste e também oeste, né? Então, acho que todo o estado sendo representado. E aqui na direita, o relatório do distrito também mostrando, né, acho que uma distribuição percentual de onde estão localizadas. Esse relatório aqui foi um relatório feito numa amostragem de um pouco mais de 500 startups aqui do estado, classificando também em quais setores, né, quais techs que cada startup aqui tem sua solução. Então, acho que então a gente aqui demonstra o quanto que o nosso ambiente aqui do estado é rico, e acho que é isso que a gente quer promover dentro do programa IBF Paraná Conecta. E aqui é um pouco dos hubs, né? Acho que uma pequena amostra dos hubs que a gente tem aqui no estado. Então, são players, né? Acho que o próprio Bruno sabe muito bem disso. Um hub acaba sendo um elo de conexão com o empreendedor. E a gente como IBF, apresentando um programa desse, acho que rapidamente os hubs vão conseguir nos conectar, porque acho que né, tanto o hub quanto o empreendedor, eles vivem, né, de conexão, e isso é inovação aberta. Então, é isso que a gente quer passar aqui para os nossos associados. A gente está hoje aqui em setembro, né? Então a gente vai rodar essa pesquisa. Então eu vou mostrar no próximo slide esse link. A gente vai rodar esses 2 meses de pesquisa, mais outros 2 meses aqui consolidando, né? E criando esse chamamento de startups que a gente está falando. E a partir do ano que vem, né? A partir de janeiro de 2022, a gente vai começar a interagir com essas startups, e a gente entende que talvez a partir de abril a gente vai começar a ter essas rodadas, né? De pitch e conexão entre associado e todo o ecossistema aqui do Paraná. Aqui é apenas um extrato, acho que aqui, qual que é o perfil, né, dos associados do IBF Paraná. Então, a gente tem, acho que uma quantidade grande de consultorias. Eu sou de consultoria e a consultoria também está mudando, né? Acho que, como a gente falou ali atrás, não é exclusividade da indústria, não é exclusividade de qualquer um segmento de negócio, todos os negócios estão sendo afetados. Então, os consultores têm necessidades também. A própria indústria, como a gente bem falou aqui na palestra de hoje, serviços financeiros, né, 13% representando aqui os nossos associados. Temos advogados, né, várias legal techs também aqui no estado. Então, tem uma representação grande dentro aqui do grupo de associados do IBF. E assim os demais setores, né? Então, acho que a gente tem um substrato bastante interessante aqui para se trabalhar dentro desse programa. Então, acho que aqui, indo para os finalmente, para quem tem interesse em conhecer um pouco mais do programa IBF Paraná Conecta, então eu encorajo vocês a entrar nesse link, né, esse link da direita, para se inscreverem para o programa. Então tem um questionário ali bem sucinto, para a gente conhecer o associado e as empresas que querem participar. Se você não é associado, inscreva-se aqui também, e no segundo momento a gente pode conversar, e vocês passam a entender como que é o processo de se associar ao IBF. E aqui na esquerda, né, um link também para vocês que participaram hoje do evento, avaliar como que foi esse evento, né, avaliar tanto os palestrantes como o moderador e toda a organização dessa palestra. Acho que para irmos para o encerramento, eu convido aqui o diretor do IBF Paraná, o João Panseri, que fará esse fechamento, né, como diretor do Instituto.
João, você está por aí? Legal. Tá me ouvindo, Aldo? Estamos sim. Show. Não, tá bom, já estamos aí nos 20 horas e 4 minutos, já passamos um pouquinho. Super legal, Aldo, obrigado pela tua mediação, obrigado a Fernanda, a Alpina, o Charles, foi sensacional, acho que ficou até o gostinho de quero mais, né, de ouvir mais eles, e acho que a gente não conseguiu nem vencer todas as perguntas que a gente tinha, então quem sabe fica aí um segundo convite para a gente reunir esse pessoal de novo, para a gente fazer um novo, né, explorar um pouquinho mais essa questão de inovação, que obviamente está muito latente. Então, em nome da diretoria do IBF, eu gostaria de agradecer a vocês quatro pelo excelente evento e convidar aí quem não é associado a se associar e a tomar os benefícios aí da associação. Um deles, sem dúvida, vai ser o IBF Conecta, que é uma coisa bem disruptiva aí para o Instituto. A gente está muito empolgado com essa possibilidade. Então, obrigado a todos pela presença, de novo aos três aí palestrantes, ao Aldo como mediador, e a gente fica aqui à disposição de vocês, tá? Muito obrigado, uma boa noite para todos aí. Estava esquecendo aqui, tirei a nossa foto já, tá? Acabei de tirar um print legal, aqui do... verdade. Legal. Legal, gente. Boa noite a todos, então. Obrigada, muito obrigado boa pela noite, presença, pessoal. viu? Foi um prazer. Tchau, Até tchau, boa mais. noite. Tchau, tchau.